Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Segunda-feira, hoje é o nosso dia de conversarmos ao vivo com mais uma pessoa influente em nossa cidade. Estaremos conversando hoje com Jonas, nosso amigo Jonas de Medeiros. E vamos falar sobre princípios e valores. O que é? O que você pensa? O que eu tenho a ver com isso? Princípios e valores é o tema de hoje, um tema interessantíssimo. Várias pessoas já estão chegando aqui. Meu abraço a você, a todos. Meu irmão Jailson, Mário Gonçalves, que já está aqui com a gente. A Eli também já está por aqui. Interessante. Queremos saber hoje de você. Participe com a gente. Pastor Claudemir, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Rafael de Oliveira. Aí, irmão, como é que está? O que você pensa sobre valores? O que você pensa sobre princípios? Jonas, como é que está? Entra aí. Chega mais. Chega mais. Grande Jonas de Medeiros. Aguardar. Benção. Aê! Deixa eu me ajustar aqui, minha cabeça ficou muito grande agora aqui. Deixa eu... É o que eu estou tentando fazer aqui também, É, Adalberto, ajustar para é. ficar da melhor forma possível. A gente sabe que não vai fazer milagre, mas quem sabe, né? Pois é, rapaz. Milagre difícil, não tem Photoshop aqui ao vivo, né? Não tem como ajustar as coisas, então, tranquilo, É, vamos lá. a foto do convite ficou bem tratada, mas Pois é. ao vivo a coisa estraga. Não tem como. Ainda bem que tem um fundo bacana aí, né? Tá bem. Tem, Aí tem, tira um tem. pouquinho a atenção Ah, nossa aqui, né? Tira um pouquinho o foco de nós go- aí. gostei do seu também. Pois é. Eu já tô bipartido aqui. Tudo na Já. bênção, meu amigo. Ô, Claudimir. Tá bom, querido. Nós estamos bem, graças a Deus, trabalhando bastante. Faz tempo que a gente não conversa, né? Preciso trocar umas ideias contigo aí. Fabiano, bem-vindo. Então, como é que foi teu dia? Como é que foi o fim de semana? Como é que está? Na segunda-feira aí, Meu Deus. chuvosa, A fresquinho. segunda-feira já começou a 1000 por hora. A gente teve praticamente reunião do começo ao final do dia, né? Organizando tudo que a gente podia organizar, tentar deixar a casa um pouco em ordem e ainda sofrendo as possibilidades né, da pandemia. Ou seja, eu tenho minha filhota de 5 aninhos que eu tenho que cuidar em casa, né? A gente ainda está se dividindo entre pai, professor, vida pública, um pouco de cada coisa. Imagina como é que está isso, né? Mas, olha, eu acho que tá passando logo esse negócio, né? Vai acabar logo. É a expectativa que eu tenho, que isso deve logo, logo ir para baixo do tapete aí. Eu acredito ainda que boa parte do resultado, né, se vai ou não voltar ao normal, vai depender da boa vontade política de muita gente. Porque o interesse é grande de manter a situação como está Ó, e ó não quem de está aí com a promover gente. mudança. Ó quem está com a gente, Comandante Coelho. Ô, Grande Nelson, um comandante! abraço. É isso aí! Abre as continências ao comandante. É sempre uma honra ter o presente. É Né? verdade. Então, antes de continuar aí com a tua história, eu quero falar um pouquinho, ou contar aqui, né? Falar para os nossos amigos quem é Jonas de Medeiros, né? Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante, importante, para que quem está nos assistindo saiba um pouco da tua vida. Jonas é natural de Jaraguá. Se tiver alguma coisa aqui em desacordo, puxa a orelha, tá? Pode deixar que eu, se precisar
a gente interrompe, né? É natural de Jaraguá, casado com a Elisiane Stempkowski, Isso, pai boa da Lívia. polaca. Polaca, né? Polaca, Pai da polaca. Lívia, acabaste de falar aí, tem 5 anos a Lívia. É professor universitário, escritor e consultor empresarial, bacharel em Isso. sistemas de informação, é pós-graduado com especialidade em comunicação integrada de marketing. Rapaz, deixa eu falar contigo aí depois, né? Preparar algumas coisas juntos. Né? É Quem mestre em sabe? educação na área política pública, de políticas públicas, é rotariano, membro do Rotary Club Joinville, Floresta, do Distrito 4652, ex-secretário Isso. de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville e presidente municipal do Patriota 51 em Joinville. É Esse é isso. Jonas de Medeiros. Com tudo isso aqui, como é que conseguimos uma agenda contigo, rapaz, para estar conversando essa hora, presidente? Rapaz Olha, do céu, que honra! eu vou te dizer, a agenda da gente, ela parece que é grande, disputada, mas na verdade ela é mais tranquila do que se imagina. Se tem uma coisa que eu acabei descobrindo um pouco, principalmente durante a época que eu estava no mestrado, e isso eu tenho que agradecer à doutora Nelma Baldin, minha orientadora aqui na Univille, me arrancou Sim. o couro. Putz, pode apostar que ela arrancava o couro, mas pessoa melhor como professora, orientadora, não podia esperar. Ela me fez ter tempo para as coisas que importam. E aí vem uma questão muito legal, que a gente já começa na discussão de princípios e valores. É a administração do seu próprio tempo. Eu faço parte do Rotary Club Joinville Floresta, já participei de outros Rotaries também na cidade de Jaraguá. Professor universitário, apesar dos pesares por causa da atividade pública, desde que vim para Joinville, eu estou um pouco afastado da sala de aula como efetivo. Eu estou mais como, hoje, professor convidado de pós-graduação, mas pretendo retornar logo, logo para a sala de aula, se Deus quiser. A paixão da gente é a sala de aula, é uma coisa que não tem como você poder fazer o mínimo de diferença na vida de um aluno. Poder mexer um pouquinho na história de cada um e trabalhar isso com desinteresse pleno, apenas pensando na formação, no bem-estar, é algo que não tem como se ter palavras. É um pouquinho parecido com a tua atuação muito bem recomendada como missionário, como pastor. A tua história nesse ponto é muito parecida. A vocação para quem é uma pessoa pública, e no teu caso isso fala muito alto também, ela vem como um complemento, tu não está ali pelo salário. O salário, não vou dizer que é ruim, não vou dizer que é bom. Brasil é muito engraçado essa questão da remuneração de um professor. Mas a gente não recebe só aquilo que é dinheiro, a gente recebe também outras coisas. Assim como acredito também do teu lado. Né? Quando se está à A frente de uma questão muito comunidade, como é o teu caso, faz diferença não o retorno, mas o que você entrega. muitas vezes, e eu acho que faz parte isso da tua vida também. É claro que o valor é importante, o quanto recebe é interessante, mas a missão, quando ela está em primeiro plano, né? Tomar aquilo que está fazendo como uma missão, acho que o retorno é muito mais importante, é muito mais interessante. Claro, claro, tudo é um pacote, tudo faz parte. Mas quando se Pacote. toma uma posição dentro de uma função como uma missão, rapaz, não tem preço, não tem preço, sim um valor muito bom, muito agregado. Né? E aí vem algo interessante. A gente precisa, nossa sociedade precisa de recurso para viver. Claro. Né? A gente trabalha por uma remuneração. Só que o que vem agregado a isso muitas vezes compensa mais do que apenas o retorno financeiro. Retorno E financeiro. aí, voltando àquela situação lá de trás que eu comentei, de a gente criar tempo, a Uhum. Nelma me ensinou nesse ponto a administrar o meu tempo. Na época eu fazia o mestrado, eu estava como coordenador
de curso superior dentro do Senac, a Faculdade Senac, em Jaraguá do Sul. Eu trabalhava lá todas as noites, tinha carga horária fechada, e ainda fazia mestrado 3 dias por semana em Joinville, outra cidade, ainda trabalhava em projeto de pesquisa e extensão, corria atrás, e a gente sempre dava um jeito de ter tempo. E aí vem uma coisa legal, que até a gente viu o comandante Coelho agora adentrando a live, eu me esqueço que uma vez a gente estava conversando sobre isso, e surgiu a discussão, né? Para quem que a gente pede para fazer alguma coisa? Quem que a gente provoca quando a gente precisa de algo? A gente pede para quem tem tempo sobrando ou a gente pede para quem não tem tempo? A gente acaba levando para quem não tem tempo porque ele sempre dá um jeito de fazer. Quem tem tempo sobrando normalmente já é porque está deixando alguma coisa para trás. Verdade. Verdade, rapaz. Olha, agora tu falou que deu até uma parada assim, né, no ar, digo, caramba, mas é realmente isso. Quando se quer fazer alguma coisa, se ajeita o tempo, né? Se ajusta, né? Se encaixa ali, dá um jeitinho para fazer as coisas acontecerem assim, verdade. E falando sobre tudo isso aí, né? Eu sei que és escritor também, como é que tu consegue conciliar essa questão? Aí nem vou falar como é que tu tira tempo, porque já sei que dá um jeito. Agora, professor e escritor, como é que tu concilia esse negócio aí, Jonas? Eu vou comentar uma coisa que eu acho que foi muito engraçada. Eu separei para mostrar para ti. Eu já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. 2 trabalhos. O primeiro é de 2014. O título dele é TI Verde, Educação Ambiental e Sustentabilidade no Ensino Profissional e Tecnológico, que eu fiz em coautoria com a doutora Nelma Baldin, minha orientadora do mestrado. Esse livro aqui foi engraçado porque, quando eu entrei no mestrado, eu vim da área de exatas, analista de sistemas, pós-graduado em comunicação, né? Veio fazer o quê numa sala de políticas públicas? Eu vim aprender aquilo que eu não sei. Eu não sou um verticalista, eu sou um generalista. Eu busco conhecimento agregado, né, para trazer valor àquilo pouquinho que eu já sei, saber administrar na gestão um pouco de tudo. E quando a gente terminou de fazer a defesa do mestrado, isso foi lá em 2014, fevereiro de 2014, quando eu defendi o mestrado numa quinta-feira, na sexta-feira veio o convite da editora. Pô, você não quer transformar a tua dissertação em livro? Eu assim, o quê? Sim, em livro. A doutora Nelma, na época, quis me dar... Eu não sei se ela quis me bater ou se ela quis me abraçar. Porque, como ela também é escritora e muito competente na área de educação ambiental, de políticas públicas, história, ela assim, eu sempre corri atrás de uma editora. Nunca alguém veio apresentar. Mas houve um detalhe. O título da dissertação, que é Tecnologias Sustentáveis, esse livro foi o segundo no Brasil, sobre a parte de tecnologia da informação verde, TI verde. E o primeiro do Brasil a tratar a tecnologia como fator de cultura. Ou seja, a gente está discutindo muito mais da onde e para que as coisas funcionam, do que o que é o centro, que é o processo. E nessa construção do processo, é legal a gente discutir até um pouco de filosofia, foi onde começou boa parte da caminhada, né? As motivações por trás da tecnologia, por trás do meio ambiente, da sustentabilidade. E a gente pegou um viés que ninguém tinha trabalhado ainda. É o primeiro livro no Brasil que tratava de tecnologia, cultura e sustentabilidade. Muito tempo depois, a gente foi trabalhando com bastante capítulos de livros, né? Tinham organizadores que fazem coletâneas. Agora, na pandemia, eu escrevi 4 capítulos com a editora Bagai para 4 livros diferentes. Estou com mais uma chamada em aberto, aí a organização é minha com o professor Rafael Alberto Gonçalves. Estamos organizando agora um livro, né? Escrevemos 4 capítulos
para 4 livros que estavam no Prelo, foram lançados agora em e-book. E começamos a escrever e a chamar um para nós. E essa construção de como se tem tempo para escrever, desde aquela época, a escrita ela foi muito mais um desabafo, né? Eu escrevia para botar para fora aquilo que estava me angustiando, me remoendo, as dificuldades, o peso do trabalho, o peso da vida em si, né? E eu aproveitava, ao invés de botar para fora para as pessoas aquilo que eu estava pensando, sentindo, eu aprendi com um grande professor meu, que é o Adilson Macário de Oliveira Júnior, a escrever, deixa de ladinho. Depois tu volta, relê, filtra, deixa de ladinho mais um pouco, antes de dar uma resposta a alguém. E a escrita acabou virando isso, virou o meu campo de desabafo. A pandemia foi um exemplo perfeito. Eu peguei agora a quarentena em casa, trancado com a minha filha, né, e trabalhando ao mesmo tempo, tanto na política, quanto no voluntariado, com o Rotary, quanto nas associações que eu participo, né, na empresa, eu continuei trabalhando de dentro de casa em home office. E o que eu fazia para botar para fora, às vezes, algum peso, alguma frustração? Eu escrevia. Nesse surgiu um livro que eu trouxe para mostrar, que eu acho que é a minha menina dos olhos. É um livro pequeno, né, que escrevi ele entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Assar, matear, provear. Reflexões para quando se está assando uma costela a fogo de chão. Que eu já tive o prazer de te dar um exemplar de presente. Esse aí é muito interessante, cara. Até deixa ele de ladinho um pouco agora, deixa ele um pouquinho de lado, depois você vai falar um pouco sobre isso para nós. Então, esquece um pouquinho o bateado aí, e assar a carninha, deixa o pessoal ficar com água na boca agora, depois fala a respeito desse livro. E continua ali no assunto que eu vinha tratando, por favor. Né? Então, com isso tudo aí, Jonas, chegou na vida pública, né? Isso. Todo esse trabalho, com todo esse, sendo professor, escrevendo, e veio a vida pública. Como é que foi essa tua chegada na vida pública? Foi a convite de... Não sei se vai falar, convite de quem ou não. Como é que tu chegou na vida pública? Pronto. Eu já vou entrar nele. Tá. Eu acho que dá para entrar nesse ponto e vai ser legal discutir isso um pouquinho. Lá atrás, em 2014 para 2015, né, já faz alguns anos, justamente entrando no tema do nosso bate-papo hoje, que são princípios e valores, sim, e até é legal tratar isso como algo cotidiano. A gente normalmente tem a visão de que discutir princípios e valores é algo situacional. Eu vou tratar sobre moral, vou discutir. Vou tratar sobre ética, é aqui. Não. Princípios e valores é como você vai viver a tua vida. É como tu vai empregar tudo aquilo que você acredita, que você foi ensinado no teu cotidiano. E essa construção, ao longo do tempo, contando até uma história, há mais de 20 e poucos anos atrás, eu, num cursinho pré-vestibular, aquela época se fazia pré-vestibular, né? Eu e o meu irmão cursamos, o Jason, cursamos um cursinho em Jaraguá, que é para poder entrar na faculdade. Era extremamente disputado, ele para direito, eu para análise de desenvolvimento de sistemas. E lá atrás eu conheci uma pessoa que hoje é grande parceiro, que é o Macário. Né? Já comentei agora há pouco, o da escrita de ladinho. Sim. E a gente acabou tendo essa relação de amizade e construção desde lá de trás. E o Macário é uma pessoa de vida pública. Lá pelas tantas, em 2014, ele veio buscar a minha ajuda depois de algum tempo. Nós participamos também de alguns grupos de filosofia, para discutir filosofia. E ele veio me buscar, procurar meu suporte para ajudar num partido político em Jaraguá. À época era o Partido Verde. Eu fui, sem muito compromisso, assumi a frente com ele, né, descobri, aprendi um pouco sobre política.
E nessa construção ele foi me passando o grande know-how que ele tem de conhecimento aos poucos. Lá pelas tantas, começou uma construção, tudo. Eu já estava como vice-presidente indicado do Partido Verde, à época, em Jaraguá. E eu fui convidado por ele, pela estadual, a assumir o Partido Verde em Joinville. Construímos, nessa época, foi 2016, nós entramos numa construção política interessante, até acreditávamos no caminho que nós estávamos trilhando, e viemos de corpo e alma e coração construir uma jornada pública Jaraguá e Joinville. Ele por Jaraguá, como presidente, e eu em Joinville. Para organizar o partido, pegamos o partido com 5 pessoas, encerramos essa trajetória depois com um partido completo. Nos vais e vens dessa questão, discussão de princípios e valores, a nossa bandeira ainda é a mesma, que é a sustentabilidade tecnológica, a discussão da coexistência harmônica entre o desenvolvimento humano, econômico, de qualidade de vida, e o princípio da preservação daquilo que é natural e do uso e fruto sustentável daquilo que é comum a todos. Não estou falando da preservação a qualquer custo, estou falando do uso sustentável. Tá. E nós viemos com essa bandeira, tudo, construímos uma parceria muito grande à época com o prefeitura. Até foi onde, na oportunidade, comecei a conhecer mais próximo o comandante Coelho. Construímos uma amizade, uma parceria, todos do partido, com ele, inclusive. E, ao longo do tempo, o Udo se reelegeu e eu fui convidado a assumir a secretaria, na época, de Meio Ambiente. Depois, já tinha passado por uma reforma administrativa. Foi bem quando entrou a Lei de Ordenamento Territorial nova em Joinville. Foi um período difícil. A conhecida LOT. É uma lei esquizofrênica, para dizer o mínimo. Ela tinha sofrido tanta interferência no Conselho da Cidade, coisas absurdas, que para ela ser aprovada, eles aprovaram ela nua e crua, sem sentido nenhum. E a gente teve que descobrir, na época, como colocar uma lei esquizofrênica para funcionar. Sobrevivemos. Né? Diversas dificuldades, a gente conseguiu trabalhar isso. E foi eu à frente da secretaria, trabalhando a reconstrução do Partido Verde. Desenvolvemos o partido. Um minutinho, Jonas. Diga. Estou lembrando de um ponto aqui, quero ver contigo. Eu sei que foi aprovada esta lei sem o complemento, se ela está pronta, né? Tu estava nessa época na Secretaria do Meio Ambiente. Eu entrei, quando ela foi colocada em prática no dia 7 de janeiro, quando ela foi aprovada, né, eu tinha entrado há 5 dias na secretaria. Eu não participei em nada da construção daquela loucura. Eu tive que botar em prática. Como é que tu colocou isso em práticas? Primeiro, ela estava inacabada, ela não estava, a lei em si não estava pronta ainda. E como é que conseguiu, como é que tu fez para colocar isso em prática? Uma lei que não estava pronta, mas aprovada? Só de uma única forma. O pouco que funcionou a Lei do Ordenamento Territorial se deu graças à equipe técnica da SAMA. Hoje, SAMA, né? Na época era SEMA. Se não fosse aquela equipe, à época, ter vestido a camisa e ter tentado aos trancos e barrancos fazer funcionar a legislação, a gente teria parado a cidade em definitivo. Tivemos problemas. Não vou dizer que não, tá? Muito mais fora da questão de ordenamento territorial do que o próprio ordenamento. Só que princípios e valores daquela época já estavam valendo. E a gente conseguia receber todo mundo para conversar. Nunca tive a porta do gabinete fechada. Isso foi legal com uma construção, né? Permitiu se aproximar da comunidade. Eu era, na época, um estranho total em Joinville. Eu estava inserido aqui de outras formas. Eu participava dos círculos de debate filosófico, eu participava do Rotary sempre que podia, né? Eu tinha grandes amigos aqui, clientes aqui que eu atendia enquanto empresa.
Só que para a cidade em si, eu estava vindo de fora para assumir uma secretaria. Foi complicado, foi muito complicado. Graças a Deus, a gente entrou e saiu da mesma forma, com o nome limpinho. Tiveram diversos processos de depuração, tiveram dificuldades, não foi um processo simples, mas foi de grande aprendizado. E esse aprendizado, ao longo do caminho, foi até uma questão interessante, porque esse livro aqui, quem deu a ideia foi um dos funcionários da Sama, o Anton, que trabalhava no jurídico comigo, né? Ele trabalhava com uma assessoria para mim lá, jurídica. Rapaz muito bacana, tudo. E no encerramento da secretaria, ele desanimado, preocupado, com um monte de problema em casa, precisando conversar e desabafar, eu me ofereci para fazer a costela, né? Eu não ia perder de assar uma carne, não tinha como. Eu me ofereci para fazer a costela, achamos o custo e fizemos lá no Rio da Prata, na casa dos pais de uma das coordenadoras, né? E ali a gente sentou 6 horas para conversar, e aquele rapaz desabafou de um jeito tão... como é que eu posso dizer? Ele desmontou e voltou. E nessa reconstrução dele, ao final da conversa, ele assim, já pensasse em escrever um livro com o que a gente conversou aqui? Eu assim, sabe que tu tens uma boa ideia? Isso foi em novembro, final de novembro. Dezembro e janeiro eu passei escrevendo, época de problemas na secretaria, o plantão, tudo. Já falei, escrever era um desabafo na época, né? E ainda é um anti-estresse. Chegou em janeiro, eu estava enviando para a editora na época, a Moura, em Curitiba, CRV Moura. Eles assim, para quando que você quer lançar? Aí a gente já empacotou e fechou o pacote e mandou para frente. Ele virou um livro que trata quase que exclusivamente de princípios e valores. Aquilo que a gente coloca no dia a dia em prática. Uhum. E é gostoso, Adalberto, a gente parar para lembrar a trajetória pública da gente. Desde que eu assumi a época o Partido Verde, até o momento que eu deixei o Partido Verde, eu tive a grata satisfação de nunca ter feito nada dentro do partido que fosse contra os meus princípios. A partir do momento que o Partido Verde impôs uma determinação para nós, que foi contra os nossos princípios, o partido inteiro deu baixa e saiu. Ali nós encerramos a caminhada no Partido Verde. E foi engraçado, nós dois estamos com a bandeira do Brasil atrás da gente, né? Durante muito tempo, eu sempre escutei, eu sou de centro para a direita e estava num partido de centro para a esquerda, né? Mas o centro a gente conversava por causa da bandeira da sustentabilidade. A gente sempre discutia muito a questão de princípios e valores do ponto de vista de, por pior que seja a nossa presidente da República, ela é a quinta autoridade maior do nosso país e precisa respeito. A maior autoridade de uma nação está aqui, ó. Sim. A bandeira nacional, seguido do selo do brasão da independência, o brasão de armas e o hino. A quinta autoridade maior do nosso Estado é o presidente da República. Então, não é... Esses valores, aí, esse valor, estava um pouquinho esquecido, né? Entre o brasileiro. O está um pouquinho adormecido. Está se valorizando muitas outras coisas e o que representa a nossa pátria, que são esses 4 pontos que você colocou, a bandeira, o brasão, a independência, o brasão, e também o hino. O hino e o selo. Respeitado de tal forma que é inacreditável ver um brasileiro pegar a sua bandeira, que representa, que é o maior símbolo nacional, rasgar e atear fogo, né? A bandeira, apesar de ser um símbolo,
a bandeira ela é uma autoridade. Sim. Ela tem o status de um ser dentro da nação. Então, a bandeira do Brasil ela tem regras para uso, regras para saudação, protocolos que precisam ser respeitados. Sim. Assim como as autoridades instituídas. Discordar de uma autoridade não quer dizer desrespeitá-la. Eu tenho direito de discordar. Como ser pensante e ser político que nós somos, eu posso discordar das minhas autoridades instituídas, mas eu não tenho direito de desrespeitá-las. E assim foi com a bandeira do Brasil. Daí, quando veio uma determinação da estadual e da nacional dizendo que qualquer um que apoiasse a presidência da República seria processado dentro do partido, né? Tivemos casos, inclusive, disso, de processo por infidelidade partidária, por defender a nação e os símbolos da nação. Ali, muito obrigado, está na hora da gente reconsiderar. Foi chamada toda a equipe, foi conversado com eles. Essa questão de construção de princípios, ela foi muito clara e muito transparente. Nós deixamos processos em andamento, mas entregamos o partido zerado, com todas as contas pagas, com todos os processos finalizados, devidamente feitos os procedimentos. Se eles quisessem colocar outra presidência para trabalhar no município, outra, eles poderiam fazer isso, que estava redondinho, eu entreguei o partido melhor do que eu recebi. Até foi engraçado que tentaram uma vez dar um olé e trazer outra gente de fora para assumir o partido. Não ficou um mês, me chamaram de volta para arrumar a casa de novo, porque fizeram bobagem. E aí eu consegui entregar agora o partido direitinho. E hoje, desde que a gente fez esse movimento lá atrás, eu estou daí à frente do Patriota de Joinville, né, que ele representa literalmente aquilo em que a gente está defendendo e acreditando. Que não é só o símbolo pátrio, como é o caso da bandeira, que porventura também é o símbolo do partido, né? Para falar bem a verdade, vai ter muito partido agora se vestindo de verde e amarelo, né, botando as cores da nação, porque chegou a época política. Mas o partido que de verdade foi constituído para ser nacionalista, né, conservador em princípios e liberal na economia, foi o Patriota. E reunimos praticamente todos que estavam comigo no PV de Joinville, vieram para a construção do Patriota, porque tinham o mesmo entendimento de valores e de princípios, a mesma identidade, né? Tivemos apenas 2 baixas. E quando a gente assumiu aqui, tivemos a alegria de, num rompante só, o comandante vir acompanhar a gente, não somente como estandarte, né, de um ideal futuro, que é o nosso atual vice-prefeito, mas é o comandante Nelson Henrique Coelho, né? E nessa construção ele também veio e assumiu, quando eu assumi a presidência do partido, ele assumiu o posto de presidência de honra, pessoa pública, realmente que representa os ideais e a formação do partido. E aí a gente começou a trazer para discussão essa questão de, novamente, princípios, valores, mas aonde que vai entrar isso? De que forma a gente trabalha princípios e valores num partido político, num país como o Brasil, que historicamente teve problemas de toda sorte e ainda tem, e ainda vai ter. Sim. Dando exemplo, tem um rapaz que eu tenho aprendido muito trabalhando com ele, lado a lado, que é o Bruno Kurtz, que está com a gente também na executiva. Uma coisa que ele sempre fala, e é verdade, todo mundo fala que é a nova política. A gente não vai falar, a gente vai mostrar. Mostra com exemplos, com princípios. Nova política não quer dizer pessoas inexperientes. Eu ainda tenho muito que aprender. Mas quem está vindo para a Labuta agora tem história de vida pública. Vida pública não é vida político-partidária apenas. Vida pública
é na sua comunidade, é na sua igreja, na sua congregação, na sua associação de moradores, no seu clube de serviço, no seu círculo de amigos. Todos que têm vida pública estão exercendo uma vivência política. E nessa vivência política, nesse vai e vem, se você não praticar isso que nós definimos como princípios e valores, a gente não vai ter nada para ofertar. As pessoas ofertam aquilo que elas têm de melhor dentro de si. As pessoas só entregam para o outro aquilo que elas têm como mais precioso. E esse mais precioso que elas têm é a criação, é a formação, são os princípios com que ela foi educada desde casa, com os pais, com os amigos também, com os círculos sociais, com a família, não só pai e mãe, esposa, marido, com os filhos a gente aprende, né? Isso eu escutei do meu irmão mais velho, do Jair, várias vezes. Eu aprendo muito com meu filho, o Jefferson, e é verdade, a gente tem muito a aprender com outras gerações, se estivermos dispostos a ouvi-los. E colocar em prática isso é difícil. Só que se a gente não der exemplo, de nada vai adiantar. E a escola é formadora desse processo de aprendizagem. Porque a escola ela tem dois grandes papéis, né? As pessoas usam para doutrinação ou para formação técnica apenas. Não é nenhum nem outro. Ela tem, a escola, um papel muito claro, que é o de formação para a vida. O conhecimento técnico que a gente vai ter é construído a partir da passagem da informação dos professores, da vivência docente, dos conteúdos programáticos. Aí a gente pega uma formação de nível de ensino médio para cima. Mas as bases que tratam de formação cultural, de princípios e valores, elas se dão nas séries iniciais. Elas se aprimoram na formação superior, mas elas se constituem nas séries iniciais, onde a gente é ensinado a viver em sociedade. Se você pegar uma criança e ensinar ela a ser rebelde, a ser um revolucionário, ela vai ser exatamente isso. Sim. Se você ensinar ela a ser um cidadão com responsabilidade, com princípios, com valores, ela também vai ser. Eu vejo isso na minha filha de 5 anos. Toda noite ela puxa a leitura da Bíblia aqui em casa, com muito orgulho. E isso é uma coisa que pai, mãe, vô e vó, a gente ensina. Só que a gente se pega no esquecimento, às vezes, pelo dia pesado. Mas a escola onde ela estuda ensinou que é importante. A escola onde ela está trouxe isso para o cotidiano dela. E que hoje, na pandemia, ela trancada, ela lembra daquilo que aprendeu lá. Essa formação mais sólida. Então, princípios e valores, uma formação de um aluno, na formação de uma consciência, ela se dá para o bem e para o mal. E é onde nosso papel como formadores de opinião, tanto numa sala de aula quanto no círculo social, ele se dá. Porque a escola, ela existe para te ensinar a viver em sociedade. Te ensina a fazer perguntas, a buscar respostas, forma um pesquisador, forma um questionador. Mas ela não forma necessariamente a educação só de casa. Ela complementa, ela te ajuda a moldar. Ela é uma lubrificação naquilo que aprendeu em casa. Deixa eu te repassar aqui, o Fabiano Lopes Souza. Conhece? Ele está aqui, Adalberto. Existem 2 valores universais que perpassam todas as sociedades, que são a tolerância e o respeito. Como o professor Jonas vê esses 2 valores a partir do desafio das escolas e família? Dentro daquilo que você vinha falando ali, como é que você vê isso aí? Olha, é importante lembrar que a tolerância e o respeito mútuo vêm acompanhados de uma terceira argamassa chamada liberdade de consciência. A formação da escola, ela vem para te permitir construir
a liberdade da tua consciência, do teu pensamento. Se você vai utilizar isso no teu dia a dia ou não, vai guardar isso para o teu íntimo apenas, é uma decisão sua, é a liberdade que você tem de definir o que você vai fazer e o que tu não vai fazer. Agora, sem tolerância e sem respeito mútuo, a gente não consegue nem conviver em sociedade. Vamos lá, a criança na escola ela é ensinada a conviver socialmente. Se ela vai usar isso para o bem ou para o mal, vem da semente plantada pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pela família em casa. Mas ela é regada também na escola. Na vida pública, na vida política, o patriota ele tem liberdade de princípio, né? E ele tem liberdade econômica e conservador nos princípios. Né? Dá uma melhoradinha no teu áudio aí. Ter liberdade para pensar e agir, e nós precisamos ter a consciência para arcar com as nossas ações e nossos pensamentos. Seremos cobrados por isso. Complementando um pouco, toda vez que a gente intolera o pensamento do outro, a gente está dando para ele o que nós temos de melhor dentro de nós. Toda vez que a gente não tem respeito pela opinião do outro, a gente está demonstrando a nossa formação. E isso vamos extrapolar, vamos para fora um pouquinho. Liberdade absoluta de consciência, respeito mútuo e tolerância. Sem isso, nós não conseguimos conviver com os diferentes. Sem conviver com o diferente, nós não conseguimos crescer enquanto indivíduos. Sem crescer como indivíduos, nós não conseguimos pensar coletivamente. Se você não tolera o teu próximo, se você não respeita ele, se você não respeita a opinião, a história, a formação dele, como é que você espera ofertar algo diferente ou esperar algo diferente? Jonas, dá uma verificada no teu microfone aí, que a tua voz está um pouco abafada. Vê se nada cobriu ele aí. Fala aí, por favor. Tua voz ficou um pouquinho abafada aí no teu microfone. Estás me ouvindo bem? É que entrou uma ligação junto. Ah, tá. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Será? Desliga a ligação aí. Então sai e volta. Vai lá. Pois é. Então, estamos nessa conversa. O professor acabou recebendo ali uma ligação e ele aceitou essa ligação. Aí a voz dele ficou abafada para nós aqui, né? Mas ele já vai retornar aqui para o nosso bate-papo. Capanema, nós já vamos repassar aí a tua pergunta. Tá? Pior que o nosso tempo está avançando aqui a 1000 por hora. Rapaz do céu, como está indo rápido esse negócio aqui. Rápido demais. Assunto interessantíssimo. E falta-nos tempo. Voltei. Voltou! Deixa eu até explicar. Eu não aceitei a ligação. Quando a ligação entrou, do Bruno, que a gente estava citando antes, quando recusei ela bloqueou meu microfone. Ah, ok. O Capanema perguntou aqui, ó. Professor, temos ainda esperança de resgate de valores nas séries iniciais? Temos. Como eu comentei há pouco, a escola ela ensina a conviver em sociedade, mas boa parte da formação de caráter, de princípios e valores, tem que vir de casa. Mesmo que hoje em dia os pais não tenham tempo e transfiram para a escola o papel de educar, muitas vezes, a semente dessa educação ela vem de casa. Eu aprendi com um rotariano, o Hiroyuki Lotte Takegami, médico em Jaraguá do Sul. Ele, assim, como médico, criou filhos maravilhosos. E ele sempre me dizia que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que tu passa com eles. Ele vivia em plantão o tempo inteiro e ainda assim ele teve uma possibilidade de educar com tamanha maestria os filhos, que chegou a ser um trabalho belíssimo que ele fez.
e com um resultado ímpar, a gente não se acredita. Mas por quê? Era a qualidade do tempo. A criança, ela é uma esponja, ela vai refazer tudo aquilo que os pais fizerem. Os primeiros grandes heróis, os primeiros grandes ídolos de uma criança. Então não adianta de nada o pai cobrar posturas fora de casa, de políticos, de autoridades, se em casa ele comete os erros desses para piores. Né? É aquela coisa, tu educa pelo exemplo, você educa mostrando como se faz. Inclusive ao dar desculpas, ao criticar. Se você cobra uma postura das autoridades e faz diferente, você está ensinando duas coisas. Primeiro, que a tua palavra não vale nada para o teu filho, porque tu está mentindo para ele. Tu diz que não é para fazer uma coisa, mas você é o primeiro que faz. E segundo, tu está mostrando para ele que você está dando o jeitinho e que o jeitinho prevalece. Como é que tu vai cobrar de alguém o exercício da autoridade sobre o teu filho se você não demonstra? E a escola faz isso, ela aprimora e intensifica. Lógico, nós temos bons professores, incríveis, nós temos péssimos professores. Nós temos os dois extremos dentro da sala de aula. Dentro das escolas públicas, das escolas particulares, nós não temos algo homogêneo. Só que é bonito ver essa construção. Lembra? Tolerância e respeito mútuo? Sim. A gente começa, a partir disso, a construir um futuro para que possamos utilizar. E quando a gente vai trazendo esses valores para os nossos filhos e levando para a sala de aula e mostrando em casa com atos qual é a postura correta, dificilmente ele vai errar. Ele tem exemplo. Sim. Aí o professor em sala de aula vai conseguir trabalhar. Eu nunca me esqueço, eu chegava em casa às vezes, da época da escola, Dona Lorita Zanotti Karsten, diretora e professora, lá no Abdom Batista, em Jaraguá. Mãe, apanhei da diretora em casa, da professora em casa. Apanhava de novo em casa. No outro dia ela ia junto para a escola, chegava lá e fez. Aí, né, por ter feito, ela ia até a escola ter que ouvir que o filho aprontou. E não foi uma vez nem duas, graças a Deus eu apanhei muito. Porque os pais que não exercem autoridade e que não exercem essa autoridade com amor e com carinho, não é espancar uma criança, é educar. Sim. E às vezes o educar passa por uma vara, passa por um chinelo. Eu apanhei muito e graças a Deus eu agradeço a minha mãe e ao meu pai. Meu pai nunca encostou na gente, mas a minha mãe doía. Aqui em casa era o contrário. Aqui em casa era o contrário. A mãe só dizia, teu pai vai te pegar. Pronto, pode esperar que o negócio vinha. Ele escolhia Meu pai sempre fazia pior. Meu pai fazia pior, ele ficava sem falar comigo durante um mês. Aí a gente se remoía de remorso até não poder mais. Eu preferia apanhar 10 vezes da minha mãe do que desapontar o meu pai. E ainda hoje é assim com muito orgulho. Eu e os meus irmãos, todos eles, né, minha irmã e meus irmãos, tudo que a gente quer é dar orgulho para o pai e para a mãe e nunca desonrá-los. Isso são princípios e valores também, né? Então, quando a gente vai falando do que eu tenho a ver com isso tudo, o que eu estou ouvindo falar sobre princípios e valores, o que a gente está discutindo sobre isso na sala de aula, na vida pública, na vida política, nos clubes, né, com a família. O que eu tenho a ver com princípios e valores? Tudo. Você é moldado por isso, você molda os outros por isso. Aquele que não tem princípios, aquele que não tem valores dentro de si, ele vai ser preenchido esse vazio por outras formações. Né? Na área da segurança, a gente sempre fala que um espaço público que não é ocupado pelo cidadão de bem, ele é ocupado pelo vandalismo, pelo tráfico, pelo cidadão de mal. Dentro de nós, da nossa formação, os espaços que nós não ocupamos com sentimentos, com conhecimentos adequados e corretos,
a convivência em sociedade pelo bem de todos, a gente vai preencher esses espaços por algo não tão nobre. E acontece. Não estou dizendo para você ser um virtuoso, um santo, um iluminado. Estou falando para você ser um cidadão. Uma pessoa de bem vive a partir daquilo que ela acredita. Não adianta de nada você, fora de casa eu tenho princípios e valores. Na minha vida pública eu posso discursar à vontade que eu sou virtuoso, eu sou um grande homem, porque eu aprendi, eu fiz. Se você não tem isso verdadeiro dentro de você, uma hora vai aparecer. Verdade. Principalmente se te derem a oportunidade de mostrar quem realmente você é. Dê poder e autoridade para uma pessoa, ela vai cair a máscara na hora. Ela vai demonstrar tudo aquilo que ela tem dentro de si. Quer descobrir o caráter de alguém? Veja como essa pessoa comenta dos outros. O que ela fala dos outros é o que ela enxerga em si mesma. Né? É bem engraçado isso, eu tive provas disso no serviço público de diversas formas. Pessoas que tinham visões políticas totalmente distintas, extrema esquerda, que eram extremamente profissionais dentro da secretaria. Aquele tipo de profissional que, poxa, eu queria ter 10. Né? E eu não podia porque não é diferente da uma entidade privada que tu pode substituir funcionários ao bel prazer. Mas, poxa, a posição política dessa pessoa não importava. Ela fazia com gosto o serviço público e com muito princípio, com muito valor. Outros políticos não faziam nada. Deixa eu ler aqui, ó. O Mário Gonçalves colocou o seguinte: essa criança bem educada e bem instruída na escola volta para casa e nem sempre tem um lar estruturado. O que fazer quando não se tem exemplo em casa? Aí o William Cobb aqui deu um abraço para ti também, William. A Silvia Coleraus, nossa amiga lá da Maná, diz o seguinte: muito bacana trazer esse assunto para os pais. Quem mais aqui? O Valdecir. Ele fala o seguinte: professor Jonas, na sua opinião, vai anotando aí, na sua opinião, o que precisa ser feito a nível de Brasil para que a educação realmente seja de qualidade? Aí a Silvia retorna: uau, amei esse preenchimento de espaços. Então, faz um resumo aí para os três aí. Vamos lá. Eu vou tentar sintetizar as 4 perguntas. 3 perguntas e a última colocação do preenchimento de espaço num único pensamento. Como é que a gente faz quando a escola educa corretamente, passa valores de forma adequada, o professor, que é outro ídolo de um aluno, traz valores corretos e em casa ele não tem um lar estruturado? O aluno, quando enxerga isso, e o professor tem o dever de intervir, a escola tem o dever de intervir, precisa buscar apoio em outras formas. A igreja ajuda muito, a religião, a fé, é indiferente. Se ela tem bons princípios, bons valores, ela tem, por respeito à vida, à formação, não importa qual é a vertente religiosa, se ela tem bom ordenamento, ela precisa fazer o seu papel de resgate social. O poder público tem obrigação de intervir e dar suporte. Assistencialismo e socorro são coisas diferentes. Sim. Eu não estou falando do poder público ser assistencialista, estou falando para ele dar socorro a uma família que precisa de atenção e de estrutura. E é muito mais comum do que a gente imagina. Porque essa não é a primeira geração que está com problemas. Nós estamos numa decrescente de desvalorização do professor, de desvalorização das lideranças verdadeiras, né? Há muitos anos. Eu ia dizer até 16 para mais, né? Mas seria um pouco tendencioso. Só que nós estamos numa desconstrução da unidade familiar há muito tempo.
É e verdade. ela precisa ser resgatada. Então, as crianças de hoje, a maioria já são a segunda geração desse problema de desestruturação. O Verdade. que a escola e o professor pode fazer? Ele pode acionar outros órgãos competentes para dar o suporte. Desde a igreja, da qual a família faz parte, quando ela faz parte de um núcleo religioso, a associação de moradores, assistência social, né, grupo de pais, os próprios professores podem ouvir o desabafo dos alunos várias vezes. Perdi a conta de quantas vezes eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, escutando histórias dos meus alunos. Eu sou apaixonado por isso. De ouvir e bater papo com eles para conhecer eles de verdade. O professor é apaixonado por gente, por Uhum. histórias, e a gente precisa ouvir. Dificilmente quem me conhece acha que eu escuto. Eu tenho uma boca maior que as 2 orelhas juntas, então eu falo pelos cotovelos. Capaz. Mas eu sou apaixonado por ouvir a história dos outros. E muitas vezes a gente ouve aonde que é o problema e descobre isso. Aí o Valdeci perguntou aonde o poder público pode intervir. A expressão políticas públicas, ela vem suprir essa carência, não assistencialista, mas de socorro à formação, quando ela vem resgatar quem são os verdadeiros heróis da nossa sociedade. Numa cultura bem romana de ser, de pão e circo, o Brasil, por muito tempo, foi entorpecido com carnaval e futebol. Muito tempo. Então, tu olha um analfabeto que foi descoberto num campinho e virou um magnata porque ele é bom de bola, que fora do Brasil ele dá espetáculo de futebol, arte, dentro do Brasil ele só quer saber de ganhar seus milhões e ir para casa jogar PlayStation, já temos um problema. O problema. Tu olha uma nação que vive em torno de uma festa que não à toa acontece antes da quaresma, né, para poder tentar limpar e expurgar tudo que foi feito nesses dias de folia, né? O Brasil para por causa de carnaval. Tem. Tem importância? Tem. Esporte, cultura, tem muita importância. Só que quando é só isso que nós temos, só isso é ofertado, isso é anestésico, é brincadeira, é faz de conta. E a política pública vem no sentido de dar saúde, cultura de verdade, educação de verdade, esporte de verdade, formações complementares para ocupar os espaços que ficaram para a família. A gente está falando de pai, mãe, vô, vó, muitos que têm problema em casa, se não fosse o vô e a avó assumir o papel de pai e mãe, essa criança já estaria totalmente largada. Jonas, nós temos Oi. 1 minuto e meio. Meu Um Deus! minuto e meio nós temos para te dar uma alinhada geral aí agora. Bom, vou tentar responder agora de forma mais rápida possível. Um minuto E e já meio. vou estender isso mais rápido ainda. Tá. Se a gente não ocupar os espaços públicos com pessoas corretas, de valor e decentes, outras pessoas vão ocupar. Como presidente de partido político, eu não sou candidato. Estou lá para ajudar os meus futuros candidatos. Eu não tenho intenção de ser vereador, eu não tenho intenção de ir para uma campanha aberta. Eu estou lá para trabalhar em prol daqueles que têm potencial. E vocês que têm potencial, venham ocupar esses espaços públicos. Não somente aqueles que estão nos devidos segmentos, mas todo aquele que tem princípios e valores, venham ocupar o espaço público. Façam parte de um partido, ocupem as lacunas deixadas e absorvam as oportunidades que lhes são dadas. Vamos ter convenções municipais em breve, no meu partido. Todo aquele que é filiado, venha e se coloque à disposição. Passada a convenção, serão definidos quem serão os candidatos. E precisamos ocupar esses espaços. Fica a dica, Adalberto. Ok.
Eu estou filiado ao Patriota, tá? Temos projetos. Quem sabe? Vamos conversar um pouquinho mais à frente a respeito disso Quem aí. sabe, né? Muito Precisamos obrigado, meu amigo. ocupar os espaços para não deixar que Verdade. outras pessoas o façam. Verdade. Uma boa